Ok. Olá, professora e colegas. Vamos apresentar o nosso trabalho final da cadeira de Tendências em Educação Matemática, módulo 2. O trabalho é da autoria dos estudantes Everton Oliveira e Eslon Bicicleta. E nós pensamos, ou seja, escolhemos o tema modelagem matemática. Todos os dias nós nos deparamos com determinadas situações que envolvem soluções e decisões. Pronto, são problemas que nos remetem exatamente a esses dois posicionamentos. Recorrer a uma solução, encontrar uma solução no sentido de resolver um problema e, pronto, implicitamente também tomar uma posição. A maior parte dessas soluções, ou seja, desses problemas que são apresentados, que nos são apresentados no dia a dia, nos remetem exatamente a encontrar uma solução através de um modelo matemático. Como, por exemplo, nós temos o tempo necessário para percorrer uma distância de 40 km, mantendo a velocidade média do veículo em 80 km por hora, os juros cobrados por uma instituição financeira por um determinado empréstimo, a área de um terreno retangular com as respectivas medidas. Quer dizer, esses são alguns exemplos de problemas que o dia a dia nos tem oferecido e cuja solução nos remete exatamente à formulação matemática, mas de forma detalhada. Por isso, olhando nestas situações que nós acabamos por dizer, então nos remete a conceituar o modelo matemático como sendo um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduzem de alguma forma um fenômeno ou um problema realista, ou seja, que tem a ver com o nosso dia a dia. A matemática sendo exatamente aquela que nos dá uma estrutura arquitetônica que nos permite exatamente modelar certos conhecimentos, isso pode possibilitar os próprios estudantes ou aquele exatamente que aprende uma melhor compreensão, uma simulação e previsão de fenômeno estudado. E dentro daquilo que é a própria familiarização do modelo matemático, encontramos várias formas, como é o caso das expressões ou fórmulas numéricas, diagramas, gráficos ou representações geométricas, equações algébricas, tabelas, programas de computador e outros. E é importante ressaltar aqui que todo e qualquer modelo matemático visa exatamente trazer aspectos da situação, de uma situação investigada, ou seja, tem exatamente uma visão em resolver uma situação que está a ser investigada ou exatamente pesquisada. Então, passaria a palavra ao Everton para dar sequência. Então, boa noite a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? Ela é um processo envolvido na obtenção de um modelo, tá? Ela precisa de um modelo para ela partir. Então, esse processo, visto de uma outra forma, ele pode ser considerado como artístico para muitos autores. E a gente fala muito assim que o modelador deve ter uma dose significativa de intuição, criatividade, para ele poder interpretar o problema, tá? E esse professor, ele precisa discernir o conteúdo matemático em uma melhor adaptação, para ele poder brincar com essas variáveis envolvidas. Então, assim, a grosso modo, então, a gente pode dizer que a matemática e a realidade, elas andam juntos. E a modelagem é um meio de juntar elas. Então, aqui a gente trouxe um diagrama, onde a gente traz que a modelagem, ela trabalha junto com uma situação real trazida para a matemática e a gente forma com isso um modelo. Os procedimentos de transformação, nós temos um parâmetro
as etapas que a gente precisa seguir para fazer essa transformação do real para o modelo matemático, aonde o primeiro é a interação com o assunto, onde você tem que ter reconhecimento da situação problema, se familiarizar com um assunto, aí depois a construção matemática para você conseguir formular hipóteses desse problema, resolução desses problemas em termos de modelo, e por último, a última etapa é o modelo matemático, é a construção desse modelo matemático, aonde a gente vai ter o quê? A interpretação da validação da solução. Como que isso funciona? A construção matemática. Esse é um estágio muito complexo e bem desafiador, porque ele é subdividido em formulação e solução de problemas. E para formular essas hipóteses, problemas, é necessário 5 pontos. Quais são? Classificar as informações, se elas são relevantes ou não, decidir quais são os fatores a serem perseguidos, já colocando aí a sua hipótese, generalizar e selecionar as variáveis que são relevantes, selecionar os símbolos apropriados para essas variáveis e, por último, descrever os relacionamentos estabelecidos e os termos matemáticos. Então, a construção matemática, ele tem esses dois viés, que um é a formulação e o outro a resolução. Então, aqui a gente construiu um diagrama para representar esse processo da modelagem matemática. Repetindo, temos lá, por começo, o primeiro passo, a interação com o assunto, onde a gente vai ter a situação e a investigação, né? Depois a construção matemática, que é a formulação e a resolução, e por último o modelo matemático, que é a interpretação e validação da solução. E aí o Slomi vai continuar. Falando exatamente sobre a modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem, importa aqui nos referir concretamente àquilo que são os pontos de vista de determinados autores sobre essa questão da modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Brunner, ela argumenta que o aprendizado não é apenas adicionar conhecimento, mas um processo de crescimento. Saber é um processo e não um produto. E Adler destaca a importância dessa disciplina, defendendo que devemos procurar maneira de desenvolver desde cedo os alunos a capacidade de ler e interpretar o campo da matemática. E também enfatiza os símbolos, no sentido de eles serem ferramentas de pensamento muito importantes, e também ele faz referência sobre o divórcio entre o pensamento e a experiência direta, que de certa forma priva o anterior de qualquer conteúdo real e o transforma em uma concha vazia de símbolos sem significado. Depois temos também D'Ambrosio, que enfatiza o aprendizado é um relacionamento que envolve reflexão e ação, cujo resultado é uma mudança permanente da realidade. Bassanese, que afirma que o ensino deve estar focado nos interesses e necessidades práticas da comunidade. Ainda Piaget, que ele, na sua reflexão sobre modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem, diz que o entendimento está inventando ou reconstruindo através da reinvenção e que será necessário se curvar a essas necessidades se o que se pretende para o futuro for ter indivíduos capazes de produzir ou criar e não apenas repetir. Ainda Bassanese, ele traz aqui um texto bastante interessante, ele diz que trabalhar com modelagem matemática no ensino não é apenas uma questão de expandir o conhecimento matemático, mas, acima de tudo, de estruturar o modo de pensar e agir. Então, estas reflexões destes autores que acabamos de citar nos traz aqui um impacto muito forte na defesa do processo de modelagem matemática no ensino. E é interessante porque, de certa forma, os alunos com a modelagem matemática têm a oportunidade de estudar situações problemáticas por meio de pesquisas,
desenvolvendo o seu interesse e aprimorando o seu senso crítico. Então, passaria ao Everton para falar da modelagem matemática como disciplina. Então, a modelagem como disciplina ela está sendo implementada nos diversos níveis de ensino, de forma a criar uma metodologia para ensinar essas habilidades do processo de modelagem matemática, mas não só no curso de matemática, também nas ciências físicas, na engenharia. Então, esse nosso autor que a gente tirou como base, o Bassanese, ele disseminou a modelagem matemática em cursos de extensão e pós-graduação, realizada em várias regiões brasileiras, com alunos de iniciação científica e também os alunos de pós-graduação. Sobre como ensinar a modelagem matemática, nos importa dizer que para ensinar a modelagem é necessário conhecer determinados aspectos. A princípio, o tempo disponível dos participantes para o trabalho extra-aula, o número de horas em sala de aula do curso em questão e o conhecimento matemático comum a todos os participantes. São elementos importantes que se deve ter em conta ao ensinar a matemática, a modelagem matemática. Então, assim, o nosso trabalho, ele tem essa ideia de trazer, de falar um pouquinho sobre o que é a modelagem matemática, sobre essa adoção desses modelos matemáticos, que nós temos que trazer uma fala da professora Fernanda que ficou tanto na minha mente como na mente do Snome, foi quando surgiu uma dúvida na nossa aula de que se a modelagem matemática trabalhava apenas com problemas reais da realidade. E ela nos trouxe uma informação muito importante, que foi quando ela disse assim, não é somente problemas reais, não são somente problemas concretos, de situações concretas, mas também que podem vir a ser realidade. Então, aqueles que desejam fazer um trabalho com modelagem matemática, mas ainda não se sentem seguros para fazer esse tipo de trabalho, vocês podem começar um trabalho de pré-modelagem, tá? Porque o ponto central da modelagem é esse, é estimular a criatividade, estimular o professor, estimular o aluno para que ele consiga atender os pontos previstos. E o professor ele tem que ter essa criatividade para poder estimular o seu aluno. Ora bem, então falando da nossa referência de base, em função daquilo que foram as nossas pesquisas, nós achamos melhor selecionar aqui este artigo de Bienbegut e En, não é, que fala sobre o modelo, modelagem e modelação, métodos de ensino-aprendizagem, matemática, né? Então, essa foi exatamente a base da nossa pesquisa quanto à nossa apresentação deste trabalho. Então, muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos que tiveram um tempinho para nos assistir, nos ouvir. Muito obrigado a todos.